Todo mundo que vê um jogo de futebol tem uma opinião, né? Mas e se desse para ir muito além do achismo? E se existisse um código, uma metodologia mesmo, para traduzir o que acontece no campo numa análise que é, ao mesmo tempo, profunda e que olha para o futuro? É exatamente esse código que a gente vai decifrar hoje, usando um relatório real para entender como os dados contam a verdadeira história de um atleta. Essa é a pergunta de ouro, a que guia qualquer análise que se preze. Porque vamos combinar, olhar uma estatística de desarmes ou passes completos é a parte fácil. O verdadeiro desafio é encontrar ali a inteligência tática, a coragem, a consistência. Como que a gente transforma dados brutos numa narrativa sobre um jogador? É isso que vamos descobrir agora. Ok, vamos direto ao ponto. O que a gente está chamando aqui de código de análise é, na verdade, um sistema. Não é só sobre coletar números, sabe? É um método para interpretar esses números, combinar eles com a observação tática e, no final, criar não só um retrato do jogador hoje, mas também um mapa bem claro de como ele pode ser ainda melhor amanhã. Para fazer isso, nossa análise vai seguir uma estrutura bem definida. Primeiro, vamos entender o código com um estudo de caso. Depois, decodificar os dados em 3 pilares principais. Aí, a gente revela a história por trás dos números, traça um mapa de evolução e, para fechar, entende o que é a tal da vantagem posicional. Bora começar! A melhor maneira de entender qualquer teoria é vendo na prática, certo? Por isso, vamos usar como base um relatório de desempenho real de um jovem lateral direito. O nome do atleta e o clube vão ficar em sigilo porque o foco aqui é um método. É ver como o código funciona na prática para desvendar o potencial de um jogador. Bom, o código começa organizando a análise em 3 áreas que são fundamentais para a posição de lateral. A gente vai olhar o desempenho defensivo, o desempenho ofensivo e, claro, a qualidade do passe. Cada um desses pilares conta um pedaço da história. E é agora que a coisa fica interessante. Olha só, o índice defensivo geral dele está um pouco abaixo do que seria o ideal. À primeira vista, parece um sinal de alerta. Mas, reparem na barra de interceptações. Ela está lá em cima. Isso é uma contradição, né? E é nessas aparentes contradições que a análise de verdade começa. E aqui vem a interpretação. Um número alto de interceptações não é sorte. Significa leitura de jogo, antecipação, a habilidade de neutralizar um ataque antes mesmo que ele se torne perigoso. O que o índice geral não mostrava, a análise qualitativa revela. Não estamos falando de um defensor passivo, mas de um que ataca a jogada. Agora, no pilar ofensivo, a gente vê um padrão parecido. O índice geral também está abaixo da referência. De novo, se a análise parasse só no número, a conclusão seria incompleta, talvez até errada. A análise vai mais fundo. A questão aqui não é o volume, mas a intenção. Este não é um lateral decorativo, aquele que só toca a bola de lado, sabe? A observação mostra que ele cria jogadas que levam a finalizações e avança no campo com propósito. Ele tem coragem, e isso é uma coisa que um simples índice numérico não consegue capturar. Agora, o terceiro pilar, os passes. E aqui a história é outra. O índice está claramente acima do mínimo ideal. Este é um ponto forte, evidente, um pilar que realmente sustenta o jogo desse atleta. E o que isso quer dizer na prática? Exatamente o que o relatório aponta. Ele não só acerta passes, ele sabe o que fazer com a bola. Ele recicla a posse quando precisa e acelera o jogo quando encontra espaço. O fato dos companheiros procurarem muito ele para jogar indica confiança. Ele é um canal, uma via fundamental para o jogo do time. Certo. A gente olhou os pilares separados. Vimos um defensor inteligente, um atacante corajoso e um construtor de jogo confiável. A mágica do código de análise é justamente juntar essas peças para criar um perfil completo. Qual é a história que esses dados, todos juntos, estão nos contando? A síntese de toda essa análise, dos índices e das observações, é traduzida em uma classificação. Para este jogador, o resultado é nível 3. Mas, afinal, o que isso significa? Chegar no nível 3 é um marco importante. Significa que o jogador atingiu um patamar onde a performance dele se sustenta em pilares sólidos. Ele é consistente na defesa, participa do ataque de forma inteligente e tem uma intensidade física notável. O ponto crucial é este. O bom desempenho deixou de ser obra do acaso para ser fruto da constância. E essa é a essência do que se busca no alto nível. O código não está procurando o jogador de um lance genial isolado. Ele identifica aquele que, jogo após jogo, repete boas decisões. É a consistência que transforma potencial em realidade. E é exatamente isso que o nível 3 representa.
Ok, identificar o nível de um jogador é metade do trabalho. Uma análise poderosa de verdade não diz só onde a pessoa está, mas para onde ela pode ir. Por isso, a próxima fase do código é criar um mapa de evolução, um plano de ação para levar o jogador do bom para o ótimo. E a filosofia por trás disso é fundamental. A sugestão não é simplesmente corra mais ou cruze mais. A evolução está no refinamento. É sobre transformar o alto volume de ações em ações de maior qualidade, especialmente naquelas zonas do campo que decidem o jogo. Então, o mapa se torna muito prático. Primeiro ponto, refinar o timing das ações lá na frente para transformar chegadas em assistências. Segundo, trabalhar a aceleração com a bola para ser mais decisivo nos duelos ofensivos. E terceiro, adicionar variações ao jogo, como construir por dentro para se tornar mais imprevisível. São passos claros e bem focados. Tudo isso nos leva ao objetivo final de desenvolver um jogador com este perfil. Não se trata apenas de ser um bom defensor ou um bom atacante. A ideia é combinar essas habilidades para gerar algo muito mais poderoso no jogo como um todo. Essa citação do relatório é fantástica. Ela resume tudo perfeitamente. Quando um jogador combina intensidade física com inteligência tática, ele transcende a própria posição. Ele não está só ocupando um espaço, ele está pensando o jogo, antecipando, criando. E aqui está a conclusão definitiva. Um jogador como este, que entende o jogo e executa com consistência, se torna um mecanismo de vantagem posicional para a equipe dele. E no futebol de altíssimo nível, criar essas pequenas vantagens pelo campo não é apenas útil, é poder, é o que define as equipes vencedoras. O código de análise nos mostrou como ler o presente e planejar o futuro de um atleta. Ele transforma números em narrativa e potencial em um plano de ação. A pergunta que fica e que move o esporte é: qual será a próxima história que os dados vão nos ajudar a descobrir? A busca continua,